Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais dois capítulos da palavra e hoje a gente vai estar meditando no capítulo 14 e no capítulo 15. Vamos estar dando uma olhada ali no conceito a respeito de Paulo, ali, Barnabé, e eles vão estar anunciando o evangelho. Vamos estar dando uma olhada nesse quesito aí. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha nos orientar com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. No capítulo 14 ele vai falar bem assim, ó. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios a irritar-lhes o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Enfim, eles continuaram ali, por mais que teve ameaça ali de apedrejamento, eles corajosamente continuaram pregando o evangelho. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua caônica. Sim, e os deuses desceram até nós em forma humana. Enfim, eles começaram a gritar ali, achando que Barnabé e Paulo eram um deus ali. A Barnabé chamaram Zeus e a Paulo chamaram Hermes, porque era ele que trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas e flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios. Dá para entender que Paulo ali estava bem aí no centro, ali idólatra, pregando a palavra. E ali, como eles viram os sinais e maravilhas, começaram até querer dar nome para Paulo e ali o próprio Barnabé. Enfim, um chamou de Zeus e o outro de Hermes. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos, como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuvas do céu e colheita no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Enfim, Paulo já estava trazendo para eles: olha, eu estou trazendo as boas novas para vocês, e vocês querem trazer essas práticas repugnantes ainda? Enfim, dá uma repreensão para eles, começa a mostrar para eles que aquilo que eles estão querendo fazer ali é práticas repugnantes, que Deus abomina aquilo ali. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifício. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo, você vê que interessante, e o arrastaram para fora da cidade pensando que estivesse morto. Enfim, depois que ele rejeitou ali o sacrifício que eles queriam fazer para ele, ali acabaram apedrejando Paulo. Mas quando os discípulos se ajuntaram de volta, Paulo, ele se levantou e voltou para a cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiu para Derbe. Então vale lembrar que ali apedrejaram Paulo e arrastaram ele para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Enfim, eles achavam que ele tinha morrido.
Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em que haviam confiado. Vale lembrar que o presbitério aí é o mesmo pastorado que o povo quer estar pastorando. Então o presbítero aí era instituído ali para ter organização naquela época. Enfim, eles oravam e colocavam as mãos, e era o presbítero que arrebanhava. Digamos, tinha um movimento ali de pessoas, tinha um presbítero ali que, através da palavra do Senhor, ele que estava ali arrebanhando o povo. Enfim, hoje o povo traz para pastores, enfim, que é bem diferente o negócio aí. Passando pela Pisídia, chegaram a Pânfila e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para a Atália. De Atália, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora havia completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, e como abrir a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Enfim, eles estavam explicando que também foi aberta a porta para os gentios, para nós também naquela situação. Alguns homens desceram da Judéia, no capítulo 15, para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Aí já levantou outra questão aí, a tal da circuncisão. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar esta questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e ao passarem pela Fenícia e por Samária, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns dos partidos religiosos dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Enfim, eles queriam trazer esse peso da lei de Moisés para os gentios também. Ora, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar esta questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. E de fato foi que o primeiro italiano ali foi Pedro, que levou a mensagem e que começou a abrir as portas ali e para o reino de Deus. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, porque agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nossos antepassados, conseguimos suportar? Enfim, Pedro está trazendo para eles: olha, nem nós conseguimos suportar, digamos, essas questões aí, muita religiosidade que tinha ali, muita purificação e não sei o que. Enfim, hoje nós vivemos pela graça de Cristo. Cristo encerrou tudo debaixo dele. Enfim, hoje, se nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos cumprindo os profetas e a lei do nosso Senhor, porque tudo completa em Cristo Jesus e se fecha nele. De modo nenhum cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, como a eles também. Enfim, ele trata: olha, a graça do Senhor Jesus é que nos dá salvação. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordem com isso as palavras dos profetas, conforme está escritos: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei suas ruínas e restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado
o meu nome, diz o Senhor, que faz coisas conhecidas desde os tempos antigos. Enfim, Tiago, dá para entender que esse Tiago é o meio-irmão de Jesus, porque o outro Tiago, lá o irmão de João, que era um dos discípulos, como a gente viu, ele já não estava mais aí, ele já tinha sido cortado pela espada. E esse Tiago, eu entendo assim que provavelmente é bem provável que seja o meio-irmão de Jesus, que se converteu e também já estava ensinando o povo também. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Enfim, ele traz 4 questões aí. Enfim, como está ali bem claro, os ídolos, se abster de ídolos. Enfim, de comida contaminada, enfim, festas e devoção a esse santo e devoção àquele, isso aí é abominável a Deus, como está escrito. E comida contaminada pelos ídolos, imoralidade sexual, enfim, fornicação na própria igreja, pessoas aí que acabam aí se relacionando com várias mulheres, como a gente vai ver nas escrituras, se Deus te deu uma mulher, é só essa que você tem que ter. Enfim, não tem esse negócio aí de estar querendo fornicar com várias mulheres. E ele traz aqui, por causa também como está escrito no mandamento do nosso Senhor, não adulterarás. Enfim, não adulterarás. Enfim, eu vejo nessa questão. E também da carne de animais estrangulados. Enfim, quando estrangula um animal, já acaba comendo, o Senhor fala que também não pode. E do sangue também não, porque o sangue é vida. Enfim, não ficar tomando sangue de animais. Pois desde os tempos antigos, Pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Enfim, todo mundo conhece o preceito de Deus e o caráter de Deus. Enfim, para estar inserido em Cristo Jesus, é bem provável que vai estar se encaixando no caráter do nosso Senhor e vai estar cumprindo também tudo o que o Senhor nos ordenou. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão a Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e o perturbaram, transtornando a mente de vocês, que, como o que disseram, assim concordamos todas em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com o nosso amado irmão Paulo e Barnabé, homem que tem arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a você nada além das seguintes exigências necessárias. Enfim, eles escreveram que, olha, as exigências necessárias só vão ser esses 4 detalhes que eu falei com vocês ali. Que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Enfim, como eu comentei com vocês, vocês farão bem em evitar estas coisas. Enfim, ele deixa a mensagem para nós: olha, vocês vão fazer bem se vocês evitarem essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos os homens, desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos, com a bênção da paz, para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Enfim, eles estavam ensinando e pregando a palavra. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, esse que abandonou lá atrás, que abandonou os discípulos do Senhor. Mas Paulo não achava prudente levá-los, pois ele abandonou-os na Panfilha, não permanecendo com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram.
Barnabé levou consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Enfim, Paulo ali teve uma discussão com eles e ficou ali os dois, ele e Silas, e os outros dois seguiram também o caminho. Enfim, dá para entender que eles também brigavam um pouco também, como está escrito aí. Mas um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!